Dentro desses muros, a esperança é uma piada, a justiça um mito e a morte só mais uma rotina. Gritos abafados, corpos esquecidos, regras que só valem para quem tem poder. Essas não são apenas prisões, são campos de sobrevivência onde a vida humana perdeu o valor. Prepare-se para mergulhar nas 30 prisões mais perigosas do planeta. Locais onde ninguém entra impunemente. E sair vivo é quase um milagre. 1. ADX Florence, EUA. A ADX Florence não é apenas uma prisão. É uma máquina de quebrar mentes. Conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, ela foi criada para ser o fim da linha. O lugar onde vão parar os piores entre os piores. Terroristas, assassinos em massa, chefes de cartéis internacionais. Todos trancados 23 horas por dia em celas de concreto, com janelas de apenas 10 centímetros de largura, projetadas para que ninguém veja o horizonte. Ali, o tempo deixa de existir. O silêncio é absoluto. Não há contato humano, não há conversa, não há toque. Um sistema de vigilância automatizado controla cada movimento. A comida é servida através de pequenas aberturas. Tudo é calculado. Os passos, os sons, as luzes. Nada é por acaso. Nenhuma palavra se escapa sem ser ouvida por olhos eletrônicos. Mesmo assim, entre aqueles muros, o medo persiste. Porque quando se junta o pior do mundo em um só lugar, o perigo não é o que entra, é o que já está lá dentro. Um pequeno erro, uma falha no sistema, e o caos pode ser instantâneo. A ADX é o retrato de um estado que prefere enterrar consciências vivas a correr riscos. É o isolamento levado ao extremo, com tecnologia de ponta mascarando uma realidade que beira a tortura psicológica. Ali estão homens como Ramzi Youssef, Timothy McVeigh e Richard Reed. Nomes que carregam tragédias, monstros para uns, sintomas de um mundo doente para outros. E todos, sem exceção, sepultados vivos em celas de concreto. Quando você pensa em prisão de segurança máxima, pense em ADX Florence, porque até a morte parece mais piedosa do que passar uma vida ali dentro. 2. Rikers Island, EUA. Rikers Island é mais do que uma prisão. É uma ferida aberta no coração de Nova York. Um arquipélago de concreto onde o caos reina absoluto. Por trás dos muros, superlotação, abuso sexual, espancamentos e negligência médica são rotina. E o mais aterrador, mais da metade dos presos ali nunca foi julgada. Estão encarcerados aguardando audiência. Muitos morrem antes mesmo de pisar num tribunal. Ali a lógica é perversa. Jovens pobres, negros e latinos, capturados em operações duvidosas, são enviados para um purgatório legal, onde a lei é lenta, mas a dor é imediata. Kali F. Browder foi um deles. Preso aos 16 anos acusado de roubar uma mochila. Nunca houve prova. Mesmo assim, ele passou 3 anos em Rikers. 2 em solitária, sem julgamento, sem sentença. Quando saiu, não era mais o mesmo. Suicidou-se aos 22. E sua história virou um símbolo de um sistema que destrói vidas sem prestar contas. Guardas formam gangues. Detentos controlam alas inteiras. Investigações revelaram esquemas onde policiais encobriam mortes e plantavam provas. Em alguns blocos, os presos criam seus próprios tribunais, aplicam punições, cobram dívidas e organizam execuções. Rikers é onde a fronteira entre Estado e crime desaparece. É uma prisão onde a justiça é terceirizada para o medo. E cada novo interno, um novo sacrifício. 3. San Quentin. San Quentin é a prisão mais antiga da Califórnia, mas suas paredes envelhecidas escondem horrores que continuam vivos. Ali está o corredor da morte mais famoso dos Estados Unidos, onde homens aguardam por anos, décadas, pela execução que talvez nunca venha. Enquanto isso, sobrevivem em meio a facções racistas, brigas sangrentas e guardas que viram o rosto. Charles Manson passou por lá. Sirhan Sirhan, que assassinou Robert Kennedy, também. San Quentin virou um símbolo da violência institucional. Ali, o tempo não cura. Ele corrói. Celas projetadas para 2 abrigam 3, 4 homens.
O calor é insuportável, o cheiro é constante, e a tensão é tátil, como se a prisão respirasse ameaça. Rebeliões estouram com facilidade. Facções como Aryan Brotherhood, Mexican Mafia e Black Guerrilla Family disputam território, poder e respeito. O resultado? Corpos caem, punições coletivas, isolamento. E quando o caos começa, não há como escapar. San Quentin é um lembrete cruel. Algumas prisões não precisam de tortura para destruir um homem. Basta o tempo. E ali, o tempo não tem piedade. 4. Alcatraz. EUA. Mesmo desativada desde 1963, Alcatraz ainda assombra. Localizada em uma ilha gelada na Baía de São Francisco, ela foi criada para ser infalível. Nenhuma fuga confirmada. Vento cortante, águas traiçoeiras e vigilância absoluta. Foi ali que Al Capone passou seus últimos dias de sanidade. Onde Robert Stroud, o Homem-Pássaro, viveu anos em isolamento total. Mas o que tornava Alcatraz diferente não era apenas sua localização. Era o método, o controle psicológico. Os detentos tinham que manter o silêncio absoluto durante as refeições. Olhares eram considerados provocações. Banhos gelados, camas milimetricamente arrumadas, rotina militar. O menor deslize era punido com a solitária escura, um buraco frio onde se perdia a noção de tempo. A prisão era mais do que um cárcere, era um experimento. Os presos se tornavam números, fantasmas, vozes sem eco. A disciplina era total. Alcatraz virou museu, mas seus ecos ainda gritam. Porque quando a estrutura é feita para apagar identidades, o que sobra é apenas sobrevivência. E nem todos conseguiram. O mito da fuga de 1962 ainda fascina. Frank Morris e os irmãos Anglin escaparam, mas nunca foram encontrados. Vivos, mortos, a ilha guarda seus segredos. 5. Secote, El Salvador. A Secote é nova, mas já é lenda. Inaugurada em 2023 como a maior prisão da América Latina, ela não se esconde. Foi feita para punir com intensidade. Com capacidade para 40 mil presos, é controlada por tecnologia de ponta e regime de medo. Celas sem janelas, nenhuma visita, nenhuma chamada, nenhum direito. Câmeras vigiam cada segundo. Guardas armados com fuzis patrulham corredores, onde homens tatuados com emblemas de gangues perambulam em fila, de cabeça baixa. As imagens divulgadas pelo governo mostram prisioneiros agachados, nus da cintura para cima, expostos como troféus. Um recado para o mundo. Aqui, o Estado venceu o crime. Mas às custas de quê? Centenas de capturados em operações massivas estão lá sem julgamento. Alguns por erro, outros por tatuagem. Denúncias de abusos surgem, mas são abafadas. O que se passa nos blocos mais internos é desconhecido. Mas as imagens que já vazaram mostram corpos magros, olhar perdido, silêncio forçado. A Secote é o retrato de um novo tipo de prisão. Espetacularizada, midiática, brutal. O governo a chama de solução. Críticos chamam de campo de concentração. O que é certo é que ela não corrige. Ela apaga. E o mundo assiste. 6. Black Dolphin Prison, Rússia. Próxima à fronteira com o Cazaquistão, em uma região gélida e esquecida da Rússia, existe um lugar onde os homens são ensinados a esquecer que ainda são humanos. A prisão Black Dolphin não carrega esse nome por acaso. Uma estátua de um golfinho negro, feito por detentos, é a única peça decorativa no local. Tudo o resto é concreto, ferro e silêncio. Ali vivem mais de 700 dos criminosos mais perigosos da Rússia. Canibais, assassinos em série, estupradores, terroristas. Nenhum cumpre pena menor que perpétua. E nenhum sairá vivo. A rotina é exaustiva, desumana e meticulosamente calculada para eliminar qualquer traço de identidade. Detentos são vendados sempre que se deslocam. Precisam andar encurvados, com as mãos algemadas nas costas e a cabeça baixa, como gado sendo conduzido ao matadouro. Não há contato humano, não há visitas. Celas são inspecionadas de hora em hora, inclusive durante a madrugada. A comida é servida em silêncio.
As camas só podem ser usadas no horário exato autorizado. E qualquer sinal de desobediência é punido com isolamento e mais restrições. Os próprios guardas são treinados como se fossem soldados de elite. Não só para impedir fugas, mas para manter o controle emocional total. São instruídos a não demonstrar empatia, não sorrir, não se envolver. Black Dolphin é um experimento de controle absoluto, onde o Estado vigia cada respiração, onde a punição é a existência. E é isso que torna essa prisão tão assustadora. Não é o que se vê, mas o que se sente. A ausência de cor, de som, de esperança. Em Black Dolphin, o tempo é congelado e os presos são condenados a apodrecer lentamente na beira do mundo. 7. Gitarama Prison, Ruanda. Se o inferno tivesse um CEP, ele poderia ser encontrado em Gitarama, Ruanda. Construída para abrigar 400 detentos, a prisão chegou a ter mais de 6.000. É difícil chamar aquilo de prisão. É mais justo chamá-la de vala comum com paredes. Um lugar onde os presos dormem em pé, pisando sobre os corpos dos mortos. Onde o cheiro da morte é constante e a espera por um julgamento é uma sentença pior que a própria condenação. Sem ventilação, sem banheiro, sem comida suficiente. Os presos sobrevivem com pequenas porções de mingau, disputadas como se fossem ouro. O canibalismo, por mais inacreditável que pareça, já foi relatado. E ninguém parece se importar. Em Gitarama, o abandono é tão grande que não há mais distinção entre crime e castigo. É um buraco onde a justiça despeja vidas como se fossem lixo. A prisão ganhou notoriedade após o genocídio de Ruanda, em 1994. Milhares de suspeitos foram detidos sem qualquer estrutura para recebê-los. E muitos ali ficaram por anos, sem audiência, sem defesa, sem acusação formal. O caos virou norma. Os doentes morrem sem atendimento. Os fortes impõem a violência. E os fracos apenas somem. Gitarama é um lembrete cruel do que acontece quando um sistema penal é deixado à própria sorte. Onde o Estado deixa de existir, o inferno se organiza. E nesse caso, com muros, cadeados e cifras. A prisão ainda funciona, com menos presos hoje. Mas as marcas do que foi feito ali continuarão por gerações, porque há dores que nem o tempo consegue enterrar. 8. Pedrinhas, Brasil. Quando falamos em prisões perigosas, o complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, é sempre lembrado. Não apenas pela violência, mas pelo absurdo de ela ser televisionada, filmada, compartilhada. Entre 2013 e 2014, imagens de presos sendo decapitados circularam no mundo inteiro. Um recado direto do caos. O sistema penitenciário brasileiro havia perdido o controle. Em Pedrinhas, não há um Estado. Há territórios. Cada pavilhão é controlado por uma facção. Bonde dos 40, primeiro comando do Maranhão, Comando Vermelho. É um tabuleiro de guerra. Quem entra precisa se alinhar. Não por vontade, mas por sobrevivência. Os guardas são poucos, mal pagos, despreparados. Muitos só observam, outros negociam com o crime. A superlotação é absurda. Celas para 4 comportam 10, 12. O calor é insuportável. A comida é escassa. E o medo é constante. Em 2013, mais de 60 presos foram assassinados. Em alguns casos, durante o banho de sol. Em outros, dentro das próprias celas. Tudo filmado por celulares contrabandeados. Tudo ignorado pelas autoridades. Relatórios internacionais denunciaram a situação. A ONU cobrou mudanças. O Brasil prometeu reformas. Mas Pedrinhas continua lá. Com novos nomes, mas as mesmas práticas. Os mesmos horrores. É o retrato de um sistema que não falhou. Ele foi projetado para punir os pobres, para lucrar com a prisão em massa, para alimentar o ciclo de violência. Pedrinhas não é exceção, é símbolo. E enquanto existirem cadeias como ela, o Brasil continuará sendo um dos países que mais encarcera e menos reabilita. 9. Camp 22, Coreia do Norte. Oficialmente, ele nem existe. Nenhum mapa o localiza. Nenhum governo estrangeiro tem acesso. Mas os relatos de desertores, imagens de satélite e documentos vazados
revelaram um dos locais mais sombrios do planeta, o Campo 22, na Coreia do Norte. Um complexo de detenção tão isolado e controlado que é comparado aos piores campos de prisioneiros da história. Localizado em Hworyong, próximo à fronteira com a China, o campo foi por décadas um centro de reclusão para presos políticos. Mas não apenas eles. Famílias inteiras eram levadas para lá. A doutrina dos 3 parentescos determinava que se um indivíduo fosse acusado de traição ao regime, seus pais e filhos também deveriam ser punidos. Crianças, idosos, mulheres grávidas, todos confinados. A vida no Campo 22 era controlada minuto a minuto. Trabalho forçado em minas, jornadas de 15 a 18 horas, comida racionada, castigos físicos severos e punições coletivas. As condições de higiene eram precárias. Muitos detentos viviam com apenas uma muda de roupa por ano. Os doentes eram isolados e frequentemente deixados sem atendimento. Os prisioneiros cresciam sem saber que existia um mundo fora dali. Crianças nascidas no campo não sabiam que eram prisioneiras. Achavam que aquela era a realidade de todos. Comportamentos simples, como olhar fixamente para um guarda ou questionar uma ordem, podiam ser considerados ofensas ideológicas. Hoje acredita-se que o Campo 22 tenha sido fechado ou transferido após as revelações internacionais. Mas muitos analistas afirmam que ele apenas mudou de nome e local, e que outros campos com as mesmas características seguem ativos. O que torna esse caso ainda mais alarmante é o silêncio. O mundo inteiro sabe que existe, mas pouco se pode fazer. Porque em regimes fechados, a dor se esconde, mas não desaparece. 10. La Sabaneta, Venezuela. Localizada em Maracaibo, a prisão de La Sabaneta foi durante anos considerada uma das mais perigosas da América Latina. E isso não por causa da estrutura, mas pela ausência completa de controle. Era um lugar onde os próprios detentos impunham as regras, onde o Estado mal se fazia presente. Um caos autogerido, alimentado por superlotação, corrupção e abandono. Com capacidade para 700 presos, chegou a abrigar mais de 3.000. Dentro dos muros, facções disputavam cada metro quadrado, armadas, organizadas, com hierarquias próprias. Os guardas, observadores distantes, muitas vezes faziam apenas a segurança externa. O interior da prisão era terra de ninguém. Relatos apontam para o controle absoluto de gangues. Pranes, como são chamados os chefes internos, decidiam quem comia, quem apanhava, quem vivia. Armas circulavam livremente, drogas também. E o resultado dessa ausência de lei era previsível. Entre 2007 e 2012, mais de 500 presos morreram dentro da prisão. Alguns em rebeliões, outros em disputas cotidianas. Muitos nem chegaram a ser identificados. Em 2013, uma das rebeliões mais violentas resultou na morte de 16 presos. O governo, então, decidiu fechar o local para reformas. Mas a decisão veio tarde. La Sabaneta já era símbolo internacional de um sistema penal colapsado. Apesar do fechamento parcial, muitas das condições relatadas ainda são comuns em outras unidades penitenciárias venezuelanas. A diferença é que agora, o mundo olha com mais atenção. La Sabaneta foi um alerta. Quando o Estado perde o controle de suas prisões, o que surge no lugar não é liberdade, é barbárie organizada. 11. Evin Prison, Irã. No alto das montanhas ao norte de Teherã, está localizada uma das instituições mais temidas do Oriente Médio, a prisão de Evin. Desde os anos 1970, ela serve como centro de detenção para presos políticos, jornalistas, ativistas de direitos humanos, artistas e intelectuais que desafiaram de alguma forma o regime iraniano. Ao contrário de outras prisões superlotadas e decadentes, Evin impressiona pela aparente organização. Corredores limpos, celas com estrutura razoável, vigilância constante. Mas por trás dessa fachada está um sistema frio e metódico de repressão. Ali, o que se busca não é apenas o isolamento, mas a anulação do pensamento. Os presos relatam interrogatórios longos, pressões psicológicas, chantagens contra familiares e longos períodos de confinamento solitário.
Alguns relatam terem passado meses sem ver a luz do sol, outros que foram forçados a assinar confissões sob ameaça. Mulheres presas relatam tratamento especialmente severo, com vigilância constante, privacidade inexistente e censura total. Durante os protestos que abalaram o Irã nos últimos anos, Evin voltou aos noticiários. Centenas de jovens manifestantes foram levados para lá, muitos sem acusação formal, sem acesso a advogados, sem contato com a família. O mundo assistiu com preocupação, mas pouco pode ser feito. O governo iraniano defende a legalidade das operações, mas as ONGs internacionais relatam uma realidade de silenciamento sistemático. Em Evin, a punição não é apenas carcerária, é existencial. É a destruição lenta da vontade. E isso, sem deixar marcas visíveis. 12 Ela é Modelo, Colômbia. Em Bogotá, capital da Colômbia, um prédio de muros altos e grades reforçadas guarda uma das histórias mais intensas do sistema penal sul-americano. La Modelo não é apenas uma prisão, é um campo de batalha urbano, onde ideologias, facções criminosas e interesses políticos se chocaram durante anos. O que a torna tão singular é a divisão interna. Durante décadas, a prisão foi separada entre alas dominadas por guerrilheiros das Farc, paramilitares e criminosos comuns. Cada grupo tinha seu território, cada corredor seu dono. Os guardas muitas vezes apenas acompanhavam de longe, sem autoridade efetiva. Era como se existissem 3 prisões em uma só estrutura. Os confrontos eram frequentes. Em 2000, um massacre deixou mais de 25 mortos. Havia um túnel subterrâneo ligando alas opostas, por onde os detentos se atacavam com armas improvisadas. Facas, barras de ferro, pedaços de madeira. Cada objeto podia virar instrumento de vingança. Apesar das reformas recentes, La Modelo ainda carrega as cicatrizes desse passado. Relatórios indicam superlotação, falta de assistência médica e alimentação precária. A prisão continua sendo um microcosmo dos conflitos colombianos. Um lembrete de que, mesmo com acordos de paz assinados fora dos muros, a guerra persiste lá dentro. 13. Bang Kwang Central Prison, Tailândia, conhecida como a Bangkok Hilton. A prisão de Bang Kwang é um dos lugares mais temidos do Sudeste Asiático. Localizada nos arredores de Bangkok, ela abriga principalmente condenados por crimes graves, como tráfico de drogas e homicídios. Mas o que diferencia Bang Kwang é o rigor extremo com que os presos são tratados. Logo ao entrar, o detento passa por um período de observação que pode durar semanas. Depois, é levado para uma cela coletiva com até 50 homens. Espaço é um privilégio raro. Dorme-se no chão, muitas vezes em revezamento. A comida é escassa e precisa ser complementada com o que a família puder enviar. Quem não tem ajuda externa sofre ainda mais. Presos estrangeiros relatam condições especialmente duras. O idioma, a cultura e a distância tornam tudo mais cruel. Muitos passam anos aguardando julgamento. Outros são sentenciados à morte, mas ficam em alas comuns por tempo indefinido, sem saber o dia da execução. Uma tortura psicológica silenciosa. A prisão é conhecida também por impor grilhões nos pés de seus detentos condenados à pena de morte. As algemas de ferro são soldadas e só retiradas horas antes da execução. Uma prática criticada por organizações internacionais, mas ainda aplicada com regularidade. Bang Kwang é um exemplo de como sistemas penais podem ser usados mais para punir do que para recuperar. Um local onde a esperança não entra e o tempo se torna um castigo invisível. 14. Krest Prison, Rússia. Erguida no final do século XIX, em pleno coração de São Petersburgo, a prisão de Krest é uma obra monumental. Com arquitetura religiosa em forma de cruz ortodoxa, ela já foi chamada de Mosteiro do Desespero. Mas por dentro não há espiritualidade, apenas abandono, mofo e esquecimento. Projetada para comportar cerca de 1.200 presos, chegou a ter mais de 12.000 em seus tempos mais críticos. Celas minúsculas, com até 20 pessoas espremidas, sem ventilação adequada. As janelas são pequenas, o que dificulta a entrada de luz natural.
A umidade corrói paredes e pulmões. A população carcerária é formada em sua maioria por presos provisórios, aguardando julgamento. Muitos passam anos nessa condição, sem perspectiva de audiência. O resultado é um ambiente tenso, onde brigas são comuns e o desespero se instala como rotina. Nos anos recentes, o governo russo anunciou a transferência de presos e reformas na estrutura, transformando o edifício em um centro histórico. Mas os relatos de abusos, tortura psicológica e negligência continuam vindo de outras unidades semelhantes no país. Crest simboliza a herança de um sistema penal que prioriza o castigo sobre a dignidade. E ainda hoje, mesmo com as grades sendo retiradas de seus corredores, a memória dos que por lá passaram segue viva. 15. Prisão Central de Porto Príncipe. Haiti. Em uma das nações mais pobres das Américas, o sistema penitenciário é reflexo direto do caos social. A prisão central de Porto Príncipe, capital do Haiti, é o exemplo mais brutal desse colapso. Projetada para 800 presos, já chegou a abrigar mais de 4.000. Uma superlotação que beira o colapso sanitário e humano. Os detentos vivem em condições extremas. Espaço é inexistente. Muitos dormem em pé ou se revezam no chão sujo. A comida é insuficiente. Água limpa, um luxo. Doenças se espalham com rapidez. E o sistema de saúde carcerário é praticamente nulo. O mais grave é que cerca de 80% dos presos nunca foram julgados. Estão lá por acusações ainda não confirmadas, esperando audiências que demoram anos. Alguns morrem antes mesmo de saberem se seriam considerados culpados. Rebeliões são frequentes. Fugir é quase impossível, mas tentativas desesperadas ocorrem. Em 2021, um motim resultou em dezenas de mortes. Os próprios agentes penitenciários estão sobrecarregados e mal pagos. A tensão é constante. O medo, companheiro diário. Organizações internacionais denunciam as condições de Porto Príncipe há anos. Pouco mudou. A prisão continua sendo um lugar onde o tempo paralisa, a dor se normaliza e a esperança quase não sobrevive. 16. Pollsmoor Prison, África do Sul. Localizada nos arredores da cidade do Cabo, a prisão de Pollsmoor é uma das mais conhecidas da África do Sul. Ficou famosa por ter sido o local onde Nelson Mandela passou parte de sua pena, após deixar Robben Island. Mas o que era para ser um centro de reabilitação se tornou um ambiente de medo e dominação das gangues. Pollsmoor foi projetada para abrigar cerca de 1.600 presos. Hoje ultrapassa os 4.000. A superlotação cria um terreno fértil para a violência. Facções como os 26, 27 e 28 comandam blocos inteiros, com regras próprias, rituais de iniciação e punições internas. Os guardas, muitas vezes, não têm controle efetivo. Em alguns casos, fazem acordos com os líderes para evitar conflitos maiores. A educação e a reabilitação, que deveriam ser foco, são negligenciadas. Jovens entram por pequenos furtos e saem com conexões criminosas consolidadas. Relatos apontam para condições precárias de higiene, acesso limitado à água potável e alimentação deficiente. Em alguns setores, presos aguardam julgamento por anos, convivendo com condenados por crimes graves. Pollsmoor é o reflexo das desigualdades da sociedade sul-africana. Uma prisão onde a falta de oportunidades se transforma em ciclo de reincidência, onde a prisão, ao invés de ser o fim do caminho criminoso, se torna o início. 17. Tadmor Prison, Síria. Durante décadas, o nome Tadmor foi sinônimo de medo na Síria. Localizada em pleno deserto, próxima à histórica cidade de Palmira, Tadmor era mais que uma prisão. Era um mecanismo de repressão. Um lugar onde o Estado não apenas isolava inimigos, mas buscava apagá-los da existência. Criada inicialmente como quartel militar, Tadmor foi transformada em prisão nos anos 80 e logo passou a receber presos políticos, opositores do regime e pessoas acusadas de crimes contra o Estado. O controle era absoluto. Os relatos de sobreviventes descrevem uma rotina marcada por vigilância constante, punições severas e um clima de permanente ameaça.
Um dos momentos mais emblemáticos ocorreu em 1980, após uma tentativa de assassinato do então presidente Hafez al-Assad. Como retaliação, soldados foram enviados para Tadmor com a ordem de executar presos enquanto dormiam. Estima-se que centenas tenham morrido em poucas horas. Um massacre silencioso, registrado apenas na memória dos sobreviventes e nos relatos posteriores. Em 2001, a prisão foi temporariamente fechada, mas foi reativada anos depois, durante a Guerra Civil. O local voltou a abrigar presos ligados a protestos e supostos colaboradores de grupos rebeldes. Em 2015, o grupo Estado Islâmico tomou controle da região e destruiu o complexo. Mas o estrago já havia sido feito. Tadmor já era um símbolo do autoritarismo e da violência institucional. Mesmo em ruínas, o nome Tadmor continua vivo na memória coletiva. Um lembrete de como o poder absoluto pode transformar qualquer lugar em um pesadelo. 18. Nara Prison, Japão. O Japão é conhecido por sua disciplina e ordem, mas por trás dessa imagem de eficiência, existe um sistema penitenciário igualmente rigoroso e muitas vezes invisível aos olhos do mundo. A prisão de Nara, uma das mais antigas do país, é um exemplo disso. Construída em 1908, ela guarda até hoje elementos da arquitetura original e uma filosofia penal baseada em disciplina estrita, silêncio e controle emocional. Os presos devem andar em fila, sem olhar para os lados. São proibidos de conversar entre si fora dos horários determinados. As tarefas são cronometradas. A rotina é imutável. As punições não envolvem agressão física, mas sim pressão psicológica intensa. O isolamento prolongado é comum, e o trabalho forçado, considerado parte essencial da reabilitação, é imposto com metas rigorosas. Quem não alcança os objetivos sofre sanções. A taxa de reincidência no Japão é alta entre presos idosos, que muitas vezes cometem pequenos crimes para retornar ao sistema, onde ao menos tem comida e rotina. A população carcerária envelhecida se tornou um fenômeno, com alas dedicadas exclusivamente a presos com mais de 65 anos. Apesar de sua aparente tranquilidade, Nara é um lembrete de que prisões podem destruir silenciosamente. Sem gritos, sem sangue, apenas com o tempo e a repetição. A dor aqui é fria, metódica, legalizada. 19. Luzira Maximum Security Prison, Uganda. Em Kampala, capital de Uganda, fica a prisão de segurança máxima de Luzira. Ela contrasta com a brutalidade comum a muitas prisões africanas, mas isso não a torna menos intensa. Em vez de violência aberta, Luzira opera com um sistema quase experimental de disciplina, religião e auto-organização entre presos. Os detentos têm responsabilidades internas. Organizam a limpeza, cuidam de hortas, preparam refeições e participam de programas de leitura e educação. Mas essa aparente autonomia não elimina a pressão. O controle é constante. Os presos sabem que qualquer falha pode significar punições severas. Apesar da tentativa de humanização, a superlotação é um problema. Celas projetadas para 3 acomodam 6, 7 pessoas. O calor é intenso. A comida é limitada. E o acesso à saúde continua precário. O sistema funciona à base de adaptação, improviso e, muitas vezes, silêncio. Os programas de reabilitação têm dado resultado em alguns casos. A taxa de reincidência em Luzira é menor do que em outras prisões da região. Mas há críticas sobre o excesso de responsabilidade repassada aos próprios detentos. Alguns se tornam chefes internos com mais poder que os guardas, o que cria dinâmicas de medo e obediência forçada. Luzira mostra que nem toda prisão perigosa precisa de armas ou grades eletrificadas. Às vezes, o perigo é estar à mercê de um sistema onde a ordem depende da boa vontade de quem cumpre pena. 20. San Juan de Lurigancho, Peru. Considerada a maior prisão do Peru, San Juan de Lurigancho está localizada nos arredores de Lima. Sua fama não vem apenas do tamanho, mas do caos constante em seu interior. Com capacidade para pouco mais de 2.000 detentos, chegou a abrigar mais de 10.000. O controle interno é frágil. Facções comandam blocos inteiros.
Há mercados informais operando dentro da prisão. Venda de comida, cigarros, celulares, serviços de lavanderia. Tudo gerido por presos. O sistema funciona na base da força e da influência. Um dos aspectos mais chocantes é a existência de discotecas improvisadas, ringues de luta e bares clandestinos dentro da prisão. Em algumas ocasiões, houve eventos com música ao vivo, festas organizadas por chefes de facção, tudo com a aparente conivência de setores da administração. Apesar disso, o dia a dia também é marcado por violações graves. A assistência médica é precária, a comida é insuficiente e a presença de armas improvisadas é constante. Em 2020, uma rebelião deixou vários mortos e revelou o grau de descontrole da unidade. San Juan de Lurigancho é o retrato de um sistema penal onde o Estado recuou e o crime preencheu o vácuo. Um lugar onde sobrevivência é mais importante que qualquer lei. 21. Prisão de Kirikiri. Nigéria, situada em Lagos. A prisão de Kirikiri é uma das mais conhecidas da Nigéria. Seu nome está associado a condições extremas de detenção, superlotação e falta de infraestrutura. Originalmente projetada para cerca de 1.700 presos, chegou a abrigar mais de 3.000. Kirikiri possui 3 alas principais. Uma para mulheres, uma para homens e uma de segurança máxima. Nesta última ficam os condenados por crimes mais graves. As celas são abafadas, escuras e com ventilação limitada. Muitos detentos vivem em condições insalubres, dormindo no chão, sem acesso regular à água potável. A ausência de julgamento é um dos problemas mais graves. Presos aguardam por anos uma audiência. Algumas mulheres relatam estarem detidas por mais de uma década sem sentença formal. A lentidão da justiça nigeriana é crônica, e Kirikiri é o exemplo mais duro disso. Apesar dos desafios, alguns projetos sociais tentam mudar essa realidade. ONGs oferecem cursos, oficinas e apoio legal. Mas os recursos são limitados, e a pressão do dia a dia constante. Kirikiri é uma prisão onde o tempo pesa, onde a dor é silenciosa e onde a esperança resiste, mesmo que em pequenas faíscas. É um lembrete de que a negligência também é uma forma de punição. 22. HMP Belmarsh, Reino Unido. Situada no sudeste de Londres, a prisão de Belmarsh é frequentemente chamada de Guantánamo Britânica. Designada como estabelecimento de alta segurança, abriga alguns dos presos mais vigiados do Reino Unido, incluindo suspeitos de terrorismo, criminosos internacionais e detentos de altíssimo risco. Belmarsh ganhou notoriedade mundial ao se tornar a prisão de Julian Assange, fundador do Wikileaks. Mas muito antes disso, já era conhecida como o lugar onde o governo britânico mantinha seus segredos mais sensíveis sob chave. A arquitetura moderna contrasta com o clima hostil do interior. Presos passam longas horas em celas individuais. O controle é absoluto. Monitoramento por câmeras, inspeções frequentes, revistas rigorosas. Tudo projetado para neutralizar qualquer tentativa de fuga ou comunicação externa indevida. Apesar do controle tecnológico, há críticas crescentes sobre a duração do isolamento e a escassez de contato humano. Presos relatam dificuldades de acesso à defesa, à saúde mental e a visitas. É um ambiente onde o tempo se alonga, onde a mente é colocada à prova. Belmarsh não é marcada por rebeliões ou caos. Seu perigo é outro, é o frio da burocracia, a precisão com que se elimina o ruído, a comunicação, o movimento. Uma prisão onde a punição é o silêncio e o isolamento se torna a maior sentença. 23. Qincheng Prison, China. Nos arredores de Pequim, cercada por florestas e segurança reforçada, está localizada a enigmática prisão de Qincheng. Diferente de outras instituições penais chinesas, Qincheng é exclusiva para presos políticos, ex-altos funcionários do Partido Comunista e casos de extrema sensibilidade nacional. A estrutura é impecável, celas individuais, comida racionada e vigiada, atendimento médico constante. Mas nada disso é sinônimo de humanidade. Em Qincheng, o controle é total. Os presos são observados 24 horas por dia. Toda a comunicação é restrita.
Até o olhar de um detento pode ser motivo para reprimenda. A rotina é marcada por atividades solitárias, caminhadas vigiadas e reflexão obrigatória. Há relatos de interrogatórios psicológicos intensos, onde a pressão não é física, mas emocional. O objetivo é a submissão total ao Estado, o arrependimento ideológico. Kim Cheng é quase invisível para o mundo. Poucos relatórios escapam. O que se sabe vem de ex-prisioneiros ou documentos vazados. E todos apontam para uma prisão que não busca apenas isolar, mas reconstruir o indivíduo sob os moldes do poder. A verdadeira cela não é de concreto, mas mental. Kim Cheng é onde o pensamento se curva e a dissidência é silenciada sem alarde. 24. USP Florence ADMAX, Estados Unidos. Conhecida como ADX Florence, ou simplesmente a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Essa é a prisão mais segura dos Estados Unidos. Localizada no Colorado, foi projetada para abrigar os criminosos mais perigosos do país. Terroristas, líderes de cartéis, assassinos em série e traidores do Estado. Cada preso vive em uma cela de concreto reforçado, com 2 por 3 metros, equipada com cama de concreto, pia de metal e vaso sanitário. Não há contato com outros presos. As refeições são entregues por pequenas aberturas. O banho de sol, limitado a 1 hora por dia, ocorre em um pátio sem visão externa. As janelas são estreitas e anguladas para impedir qualquer vislumbre do mundo exterior. O objetivo é claro: eliminar qualquer estímulo, qualquer referência de tempo ou lugar. A mente se torna o próprio campo de batalha. Entre os presos mais famosos estão Ted Kaczynski, Unabomber, Ramzi Youssef, atentado ao WTC em 1993, e Joaquim El Chapo Guzmán. Todos mantidos sob o chamado regime de controle total. A ADX é vista por muitos como uma prisão inescapável, mas também é criticada por especialistas em direitos humanos que apontam os efeitos psicológicos devastadores do isolamento extremo. A punição aqui não é o sofrimento físico, é o vazio, o silêncio, a espera sem fim. 25. Rikers Island, Estados Unidos. Localizada em uma ilha no East River, entre o Queens e o Bronx, Rikers Island é uma das prisões mais notórias dos Estados Unidos. Ela não é apenas uma prisão, mas um complexo com várias unidades penitenciárias, abrigando milhares de detentos, majoritariamente em prisão preventiva. Rikers é marcada pela violência, brigas entre detentos, confrontos com agentes penitenciários e casos de negligência são frequentes. O sistema de saúde mental é sobrecarregado. Muitos detentos com transtornos psiquiátricos graves acabam misturados com a população geral, sem tratamento adequado. Em 2015, o caso de Kalief Browder chocou o país. Preso aos 16 anos por suposto roubo de uma mochila, ele passou quase 3 anos em Rikers sem julgamento, sendo 2 deles em isolamento. Ao sair, não resistiu aos traumas e tirou a própria vida. A superlotação e a falta de estrutura são problemas constantes. Relatórios apontam para a ausência de condições básicas de higiene, comida inadequada e falta de segurança. Várias propostas para fechar Rikers foram feitas, mas até hoje o local segue ativo, funcionando como uma cidade-prisão. Rikers Island é um espelho da desigualdade urbana. Um lugar onde a justiça é lenta, o castigo é rápido e os direitos, muitas vezes, ficam à margem. 26. San Quentin State Prison, Estados Unidos. San Quentin, na Califórnia, é uma das prisões mais antigas e emblemáticas do Shawanoe. Fundada em 1852, abriga a maior ala do corredor da morte do estado. Sua fama vem tanto da brutalidade do passado, quanto das tentativas recentes de reforma. A prisão é conhecida por abrigar detentos com sentenças de longa duração, incluindo assassinos em série e criminosos de alta periculosidade. Durante anos foi palco de violências internas, conflitos raciais e negligências graves, mas também serviu de base para projetos educacionais e programas de reabilitação reconhecidos internacionalmente. Jornalistas e personalidades já visitaram San Quentin para documentar o cotidiano dos presos e o impacto dos programas de ressocialização.
Ainda assim, os problemas estruturais permanecem. Celas antigas, falta de espaço, tensão constante entre facções rivais. A existência do Corredor da Morte é um dos pontos mais polêmicos. Apesar da pena de morte estar suspensa na Califórnia, centenas de presos aguardam sentença final em condições de isolamento e incerteza prolongada. San Quentin é um retrato das contradições do sistema penal americano. Brutal e humano, cruel e reformista, estático e em transformação. Tudo ao mesmo tempo dentro dos mesmos muros. 27. Port Arthur Penal Colony, Austrália Histórica. No sudeste da Tasmânia, em meio a florestas densas e litoral rochoso, ergueu-se um dos complexos penais mais temidos do século XIX. Port Arthur. Mais do que uma prisão, era uma colônia penal britânica para reincidentes, criminosos considerados irrecuperáveis, enviados da Inglaterra para viver sob punição constante. Diferente das prisões de hoje, Port Arthur funcionava como uma cidade-prisão. Havia oficinas, serrarias, estaleiros. O trabalho era forçado, exaustivo, projetado para punir mais do que para produzir. Os detentos viviam em regime de disciplina brutal. Castigos físicos e isolamento em celas escuras faziam parte da rotina. O diferencial de Port Arthur era o chamado Sistema do Silêncio. Os presos eram obrigados a permanecer em absoluto silêncio, inclusive durante o trabalho e os raros momentos de socialização. Essa medida visava reformar o comportamento, mas gerava surtos psicológicos severos. Muitos prisioneiros enlouqueciam. Apesar de desativado em 1877, o legado de Port Arthur permanece. O local hoje é um sítio histórico aberto à visitação, mas sua atmosfera permanece pesada. Muitos relatos de presenças e atividades paranormais alimentam lendas e reforçam o estigma do sofrimento vivido ali. Port Arthur foi um dos maiores experimentos de disciplina carcerária da história. Um lugar onde o silêncio virou tortura e onde a redenção raramente acontecia. 28. Fleury-Mérogis, França. Na periferia de Paris, ergue-se a maior prisão da Europa, Fleury-Mérogis. Capaz de abrigar mais de 3.800 detentos, o complexo representa um microcosmo da sociedade francesa moderna, com todas as suas tensões, desigualdades e desafios. Fleury não é apenas uma prisão superlotada. Ela se tornou um centro de preocupação internacional pela crescente radicalização de presos dentro de seus muros. Investigações apontam que diversos detentos entraram por pequenos delitos e saíram com conexões com redes extremistas. A estrutura, apesar de moderna, sofre com falta de pessoal, recursos limitados e gestão precária. Guardas sobrecarregados enfrentam desafios diários para manter a ordem. O clima de tensão é constante, com brigas, ataques e sabotagens frequentes. Relatos de presos e agentes penitenciários revelam um ambiente marcado por conflitos étnicos, religiosos e ideológicos. O recrutamento de jovens vulneráveis dentro da prisão preocupa autoridades e especialistas em segurança. Fleury-Mérogis é um exemplo de como prisões podem se transformar em espaços de reprodução de violência e doutrinação. Um alerta de que apenas grades não são suficientes para conter o caos, quando o abandono social também é sentenciado. 29. Chikurubi Maximum Security Prison, Zimbábue. Localizada nos arredores de Harare, capital do Zimbábue, a prisão de segurança máxima de Chikurubi é um dos estabelecimentos mais temidos do continente africano. É lá que são mantidos os presos mais perigosos do país, mas também opositores políticos e jornalistas dissidentes. A estrutura é antiga, deteriorada e opera constantemente acima da capacidade. Celas pequenas, com 3 ou 4 vezes mais pessoas do que o permitido, são a regra. A alimentação é extremamente limitada, baseada em pequenas porções de mingau e arroz. Água potável é privilégio. Medicamentos quase inexistentes. Relatos descrevem condições sanitárias alarmantes. Esgoto a céu aberto, infestação de ratos, falta de higiene pessoal. Doenças como tuberculose e cólera são comuns.
E o atendimento médico praticamente não existe. Presos politicamente engajados relatam represálias específicas, confinamento prolongado, agressões psicológicas e restrição de visitas. A transparência é quase nula. Poucos têm acesso a advogados ou audiências regulares. Ticurubi é onde a sobrevivência é um desafio diário. Uma prisão onde o descaso institucionalizado se soma à repressão e onde a esperança se esconde em cantos cada vez menores. 30. Secótia, Centro de Confinamento del Terrorismo. El Salvador, inaugurado em 2023, o Secot é considerado o maior presídio da América Latina. Localizado em Tecoluca, El Salvador, o centro foi projetado para abrigar mais de 40 mil presos ligados a facções criminosas como a MS-13 e o Barrio 18, alvos centrais da polêmica guerra contra as gangues do presidente Nayib Bukele. A estrutura impressiona. Tecnologia de ponta, vigilância constante, blocos super protegidos e uma operação logística complexa. As imagens de presos descalços, algemados e empilhados em formação militar percorreram o mundo. Para uns, um sinal de ordem e firmeza. Para outros, um retrato de violação dos direitos humanos. Não Secot, os presos não têm contato com o mundo exterior. Sem visitas, sem audiência pública, sem possibilidade de comunicação. A alimentação é controlada, as atividades são mínimas e a disciplina é imposta com rigidez extrema. O objetivo não é reabilitar, mas neutralizar. Organizações de direitos humanos denunciam a falta de transparência e a prisão preventiva massiva, com milhares de detentos sem julgamento. Por outro lado, parte da população salvadorenha apoia o modelo, apontando redução drástica na violência urbana. Secot é um experimento sem precedentes. Uma prisão onde o Estado exerce seu poder máximo, sem intermediários. Uma fortaleza que pode ser vista como solução ou como advertência. Tudo depende de que lado das grades você está.